Boa tarde, Excelência. Boa tarde, Doutora Excelência. Fernanda já terminou de conversar com o acusado, Walter Delgatti? Sim, terminou. Sim. Então, a gente pode iniciar a audiência, né? Há alguma questão de ordem que os defensores ou o Ministério Público queira registrar aqui antes de começar? Excelência. Também tem. Se eu puder começar, agradeço. Nós ainda não fomos... Peraí, só um momentinho. Vamos aumentar aqui o volume, que eu não estou escutando. Só um segundo. Pois não. Nós ainda não fomos habilitados pela Secretaria da Vara na delação do Gustavo. Tá. Eu tô já... A decisão vai sair provavelmente hoje, tá? E aí o senhor será habilitado, tá? Mais que alguma... a decisão já foi dada, Excelência. Sim, eu já vou providenciar. A Dani está fazendo isso, habilitando lá. Porque a DPU já foi habilitada na educação. Estou conversando aqui com o secretário, ele vai providenciar, tá? Muito obrigado. Mais alguma Excelente. questão? Não, doutora. A questão da defensoria se refere, a gente já foi habilitado no processo, né, que tem os acordos, mas não tivemos acesso ainda aos vídeos das delações e o nosso HD externo ainda está em poder da Polícia Federal. Só para constar que a gente ainda está sem acesso aos documentos, os dados telemáticos e os documentos apreendidos. Só para deixar... Tá. Depois, na fase do 402, a gente vê isso aí. Se a senhora tiver alguma dúvida na instrução e mantiver, aí eu decido sobre a conveniência, de novo, de ouvir outras testemunhas. Mas a senhora já foi habilitada. Eu estava vendo ali agora para dar essa decisão. Sim, que eu tenho a delação é aquilo ali. É o que a polícia mandou, o Ministério Público mandou. Eu não tenho Sim. nada além daquilo. Sim, na vara o vídeo parece que não tem na vara, mas tem em posse da Polícia Federal, sim, porque ele só tem o termo do acordo, né? Não tem o que foi falado. E aí, isso que é o importante para a defesa do Correio, né? No caso. Tá, eu vou averiguar isso posteriormente. Mais alguma coisa? Podemos prosseguir? Sim, Excelência, pela ordem. Pois não, Toriel. Eu não sei se tem mais alguma testemunha para ser ouvida, doutor. Eu queria ver com o doutor se é possível manter o Walter na superintendência, ao menos até o interrogatório dele, em função de que o acesso a ele vai dificultar muito em função do Covid, enfim. Queria ter a possibilidade de o senhor mantê-lo lá na superintendência. Tá. Eu vou verificar aqui sobre a disponibilidade da Polícia Federal. Acho que não vai ter problema. Tá? Eu também peticionei ontem, Excelência, passando o link aí do Gustavo e da Suelen e também fiz os requerimentos com relação aos documentos que foram apreendidos. O doutor acabou ainda não despachando. Se eu puder depois dar uma atenção nesse sentido. As mídias que foram o pedido idêntico aí da Defensoria Pública. O senhor já deu um HD para a polícia? Porque é muita coisa. Então, eu preciso da autorização do senhor. Autorizando, eu encaminho o HD lá para... É só ir lá procurar o doutor Zampronha. É só uma questão formal, né? O senhor tem direito de ir lá e verificar isso aí. Tá? Mas eu vou despachar. Doutor Ricardo, se me permite, com o doutor Zampronha, e até a Manuela pode confirmar isso comigo, não é bem assim que funciona com o doutor Zampronha. O doutor Zampronha, ele quer autorização judicial para entregar o HD. Caso contrário, ele não vai entregar. A Manuela passou por isso e com certeza vai passar. O senhor tem que entregar o HD externo, porque são 7 terabytes. Sim, eu vou entregar o HD para ele, mas ele não vai fornecer, para me devolver esse HD se não tiver uma autorização expressa do senhor. E mais uma coisa, o senhor tem que me passar o e-mail do cliente do senhor, porque senão ele não é intimado. Né? Na minha decisão, eu falei... Já passei, doutor. Passou? Quando é que foi? Consta por agora? Ontem à noite. Então, tá bom. Vamos iniciar, então. Só fala, então, para a Dani já terminar a decisão, já habilitar, tá? Já para a gente não ter mais problema. Vamos iniciar, então, ação penal. Ação penal 101.5706, dígito 59, tá? A denúncia
envolvendo Walter Delgatti Neto, Gustavo Henrique Elias Santos, Thiago Eliezer, Danilo Cristiano Marques, Suelen Priscila de Oliveira, Luiz Henrique Molição. Tá? Boa tarde, doutor Sérgio Moro. O senhor está nos escutando? Ouço bem, Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Sérgio Moro, o senhor foi arrolado aqui pela de Walter Delgatti, Gustavo Henrique, Suelen Priscila, nessa ação penal que trata aqui segundo consta a denúncia, a constituição de uma organização criminosa com a finalidade de praticar diversos crimes cibernéticos. E a denúncia vem aqui e fala que essa organização criminosa operava em 3 frentes distintas desses crimes cibernéticos. Primeiro, fraudes bancárias e furtos mediante fraude. Depois, invasão de dispositivos informáticos alheios e lavagem de dinheiro. Tá? Vou tomar, então, o compromisso de dizer a verdade. Não tem mais ninguém aí no recinto com o senhor, não, né? O senhor está sozinho? Não, sozinho. Tá. Só para a gente cumprir o protocolo aqui, até do manual de teleaudiência do Conselho de Justiça Federal. Tá? Então, eu queria que o senhor fizesse uma narrativa, já que o senhor foi, segundo consta a denúncia aqui, uma das vítimas, como é que foi essa possível invasão aí? Que o senhor relatasse para a gente fizesse um histórico aí dessas questões que envolvem o senhor e mais outras autoridades. Perfeito. Excelência, durante o primeiro semestre de 2019, eu ocupava o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública e fui contatado, não me lembro em que mês exatamente, salvo engano em abril, mas não tenho certeza da data ou do mês, certamente nesse primeiro semestre, com a informação de que procuradores da República da Força Tarefa Lava Jato, em Curitiba, teriam sofrido ataques cibernéticos que buscavam hackear conteúdo de comunicações feitas por aplicativos de mensagens, especialmente o Telegram. Isso me foi informado, a Polícia Federal passou a realizar investigações sobre esses fatos para tentar identificar quem eram essas pessoas responsáveis pelos ataques. Posteriormente, eu estava, ainda antes de haver algum resultado dessas apurações, eu me encontrava no meu gabinete do Ministério da Justiça e, ao final da tarde, e aqui eu peço desculpas que não lembro exatamente a data, mas certamente esse dado deve estar nos autos, eu percebi no meu telefone celular que ele estava recebendo uma ligação do mesmo número, ou seja, mesmo número do meu celular ligando para o meu celular. Aquilo me chamou muita atenção, porque, afinal de contas, eu não estaria ligando para mim mesmo, e eu só observei. Na segunda, eu não atendi a ligação, mas houve uma segunda ligação com o mesmo padrão, e eu, então, cometi até um equívoco ali, a meu ver, de atender ali, né, de ver se tinha algum erro, coisa parecida. Mas aí sem maiores consequências. E, em seguida, eu constatei, né, eu percebi, entendi que, no fundo, eu havia sido também uma das vítimas dessa tentativa de hackeamento. Até porque, em seguida, eu recebi uma mensagem informando que eu havia ingressado no Telegram. Esse era o modus operandi que me foi informado depois, em que se hackeava e clonava o aparelho celular e os criminosos ingressavam com o número no Telegram e buscavam recuperar as mensagens que estariam armazenadas dentro do Telegram. Eu comuniquei à Polícia Federal
disponibilizei o meu telefone para que fosse periciado, né, para se fosse identificada a fraude, os autores da fraude. Ao que me consta, no meu celular não houve captura de recuperação de mensagens do Telegram, porque eu havia deixado o aplicativo do Telegram há muito tempo, salvo engano, em 2017 ainda. Eu cheguei a usar por um tempo o Telegram, mas abandonei por razões relacionadas à própria... Houve a notícia lá de invasão ilícita de celulares durante as eleições americanas pelos russos. Como o Telegram é um aplicativo russo, eu, certo ou errado, ou por preconceito, acabei abandonando aquela forma de comunicação. E o que me consta que fui informado que depois de um tempo de inatividade, as mensagens elas eram apagadas e não eram recuperáveis. Não obstante, né, fui aí informado que nos aparelhos dos procuradores haviam sido, que eles mantinham armazenado, haviam sido capturados uma série de mensagens que haviam eles trocado com diversas pessoas. Prosseguiu a investigação. Poucas semanas após o ataque ao meu celular, esse veículo de mídia digital, né, o Intercept, divulgar algumas mensagens que eles afirmam que teriam recebido desses hackers e que teriam sido capturados nos terminais, nos aplicativos de mensagem dos procuradores da República. Como ministro, eu não conduzia nenhuma investigação, né, então apenas requisitei a Polícia Federal que fizesse aquela apuração e, posteriormente, tempos depois, acho que foi em junho ou julho, não me lembro muito bem, mas isso também certamente está nos autos, foi feita uma operação, eles me informaram que haviam identificado os responsáveis através do rastreamento dos ataques e disseram-me que foi especialmente importante aí a disponibilização do meu celular para a perícia e, particularmente, eu sempre entendi que as coisas estavam vinculadas. As pessoas que haviam atacado meu celular pelo modus operandi eram as mesmas pessoas que tinham atacado os celulares dos procuradores da República. E depois, no curso das investigações, também me foi informado pela Polícia Federal de que tinham atacado, inclusive, o aparelho celular do presidente da República, além de outras autoridades, como do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal me passou essa informação. Como ali envolvia a questão de segurança nacional, eu entendi por necessário comunicar a essas autoridades, né, de que tinham sido vítimas do ataque. E foi basicamente o que eu fiz, né, em relação a esses fatos. Aí eu acompanhei apenas à distância as investigações, né, eventualmente saía alguma informação de que teria se identificado a pessoa X ou a pessoa Y, e como essas mensagens teriam passado das mãos dos hackers para o Intercept. Mas eu não conheço os detalhes da finalização do resultado das investigações, porque aí foi me ocupar com outros temas. Basicamente, um resumo é esse. Ok. A defesa do Walter tem perguntas? Sim, Excelência, tenho perguntas, Excelência. Pode fazê-los. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde à testemunha, seu Sérgio Moro. Entre as perguntas, seu Sérgio, eu gostaria de saber do seu telefone, o telefone que o senhor utilizava enquanto juiz em Curitiba, do TRF4. O TRF4 fornece os celulares aos juízes ou esse celular era do senhor? Particular do senhor? Esse telefone era particular. Eu estava mais no TRF4, inclusive, mas ele também não era um telefone funcional. Era um número que eu tinha particular e levei ele para Brasília.
Sr. Sérgio, na qualidade, obviamente, de operador do direito, né, o senhor atuou como juiz por muito tempo, obviamente o senhor sabia que o tipo penal previsto no artigo 154 exige representação do ofendido. Doutor, eu não queria que o senhor incursionasse nessas matérias de direito. Vou perguntar só sobre o fato, tá? Então, retira essa parte do 154, que ele foi juiz, essa matéria de direito, vamos excluir desse depoimento, tá? O senhor só pergunta objetivamente sobre fatos, tá bom? Por que o senhor não fez uma representação formal a respeito da possível invasão no telefone do senhor? E preferiu fazer como na qualidade de ministro da Justiça? Bem, esse telefone, embora fosse privado, em particular, eu utilizava para comunicações, inclusive oficiais, de governo. E mesmo na época que era juiz, eu usava também esse celular para comunicar, inclusive relativamente a assuntos oficiais. Claro que comunicações precisariam ser formalizadas, eu fazia no papel, mas isso não significa que, eventualmente, eu não utilizava esse celular para tratar de assuntos de trabalho, inclusive de governo, inclusive de ministério. A questão do telefone do presidente, que foi atacado, da mesma forma, ele utilizava aquilo tanto para comunicações pessoais, como também para comunicações relacionadas a assuntos de Estado. Então, entendo que eu fui atacado com o meu celular na condição de ministro da Justiça e Segurança Pública, seja para que fossem capturados mensagens relativas ao meu período de atuação como juiz federal, ou seja, como mensagens relativas à atuação minha como ministro da Justiça. Na condição de ministro da Justiça, a autoridade do Estado atacada por hackers que queriam obter provavelmente informações de Estado confidenciais, eu fiz a representação. Na qualidade de ministro, é isso então. Você fez na qualidade de ministro, não como vítima, pessoa de Sérgio Moro, é isso. Olha, eu acho que eu não preciso assinar 2 ofícios, né? Eu assinei um ofício com o meu nome e com o meu cargo. Eu, particularmente, me senti violado, né, nos 2 aspectos, tanto como autoridade estatal, como também particular. Afinal de contas, o meu celular que eu utilizava para as 2 coisas foi atacado. Perfeito. Então, por que o senhor não fez como na qualidade de Sérgio Moro, na qualidade da pessoa de Sérgio Moro, e fez como ministro de Justiça? Porque lá o senhor representou na qualidade de ministro de Justiça. Eu acho que eu acabei de responder essa questão. Doutor, não vejo muito sentido. Vamos prosseguir para a próxima. Ele já respondeu isso aí. Então, Sérgio, o senhor tinha alguma autorização de outras vítimas para representá-las? De outras vítimas para representá-las? Vítimas Não, eu aí fiz a requisição dos ataques hackers. Eu não lembro exatamente os termos que eu utilizei, se eu falei da evasão do meu celular ou de outros, mas a polícia já tinha investigações em andamento relativamente às tentativas ou às efetivações de invasões de telefones celulares de outras autoridades, como dos procuradores da República em Curitiba. Sérgio, o senhor fez uso da sua função e do peso do cargo que o senhor ocupava para que essa investigação ficasse a cargo da Polícia Federal? Como eu fui atacado na condição de ministro da Justiça, funcionário público federal, a competência era da Justiça Federal, da Polícia Federal e da Justiça Federal. Depois. No curso das investigações, o senhor chegou a fazer contato pessoal, por telefone, com o delegado que presidiu as investigações, no caso, o doutor Zampronha? Olha, não me recordo, mas creio que não. Nós falamos algumas vezes sobre esse assunto com a Polícia Federal, porque isso acabou envolvendo questões relativas à segurança nacional. Afinal de contas, não é trivial tentativa de hackeamento do telefone do Ministro da Justiça e Segurança Pública. Nós tratávamos de assuntos sensíveis ali dentro do telefone. E isso ainda foi agravado depois pela constatação de que também tinham atacado o telefone do presidente da República. Então, aí são assuntos de segurança nacional. Isso é objeto, inclusive, foi objeto de discussão entre a mim e a Polícia Federal por conta desse fato.
Então, Sérgio, o senhor, no início do seu depoimento, o senhor disse para o doutor Ricardo que o senhor era informado constantemente pela Polícia Federal do andamento dos trabalhos de investigação. Quem especificamente falava com o senhor a respeito das investigações? Acho que era informações gerais, né? Indagava como é que tá o andamento. Tá indo, como é que tá indo. Né? Então, isso normalmente era me informado. Se ela estava avançando, se eles estavam conseguindo progredir, se não estavam conseguindo progredir e tal, etc. Mas eu não tinha acesso ao inquérito, eu ficava examinando as provas, ou o que eles estavam ali verificando. Era só um acompanhamento do andamento dos trabalhos, afinal de contas, além da questão da minha posição de vítima, havia também essa situação envolvendo a segurança nacional. Essa pergunta, senhor Sérgio, quem era a pessoa que o senhor falava diretamente sobre esse assunto? Eu acho que quem me informava normalmente era o próprio diretor-geral da Polícia Federal, né? Mas em detalhes assim eu não me recordo especificamente. Você chegou a pedir ajuda do senhor Maurício Valeiro para que ele atuasse intermediando essa informação para o senhor? Então, veja, o diretor-geral ele não cuida diretamente das investigações. Quem fazia essas investigações, isso me foi informado, né? Estava encarregado ali o delegado, não sei se ele era o relator do inquérito ou ele era o presidente lá do setor específico, era o delegado Zampronha. O diretor-geral ele não se envolvia diretamente na feitura das investigações. Evidentemente, quando o meu telefone foi atacado, eu comuniquei ao diretor-geral da Polícia Federal que realizou a movimentação necessária. Senhor Sérgio, recentemente o presidente da República foi acusado aí de intervir junto à Polícia Federal. Essa atitude do senhor, pelo que o senhor avalia, não foi uma interferência do senhor junto à Polícia Federal na qualidade de ministro de Justiça? Claro que não. Doutor, mas ele já está ferindo o escopo, né? Já está espraiando muito para uma outra linha investigativa. Essa questão. O senhor fique bem à vontade se o senhor quiser responder, doutor Sérgio Moro, porque... Excelência, pela ordem. É uma situação absolutamente diferente. A defesa não está colocando nada de fato. A única coisa que ela está fazendo é procurando o fato político que não tem nada a ver com o processo. Eu já adverti que essas avaliações jurídicas e essas avaliações devem ser feitas quando indispensável a narrativa do fato. Mas eu deixo o doutor Sérgio Moro, se ele quiser responder, se não quiser, envolve um aspecto pessoal. Isso eu agradeço, Excelência, a ponderação, mas aí é uma absoluta confusão, são situações absolutamente diferentes. Naquele caso, meu telefone havia sido atacado e havia uma natural preocupação em saber quem que eram esses indivíduos que estavam atacando telefones de autoridades federais. Mesmo depois do meu telefone, nós tivemos notícia de que foi atacado o telefone do ministro Paulo Guedes, da deputada Joyce Hasselmann. Então, havia uma situação extremamente preocupante em que criminosos, né, estariam tentando aí obter informações de Estado, confidenciais, e isso estaria dentro da responsabilidade do ministro da Justiça de tomar as providências necessárias para cessar esses ataques. Então, eu ser informado das investigações era um passo natural, mas eu nunca dirigi essas investigações, tanto que eu não sabia ali sequer dos detalhes específicos e jamais eu conduziria ou daria determinações ao delegado para agir de uma forma ou de outra nessas investigações. Era uma informação já que esses crimes transcendiam em muito interesses ou direitos particulares, mas sim eram atentados contra a segurança do Estado. Não, doutor. Senhor Sérgio, sim, doutor. Logo após a prisão do Walter e os demais envolvidos aí, que acabaram sendo presos quando da operação, em seu Twitter o senhor parabenizou a Polícia Federal sobre a prisão. Qual era o objetivo do senhor? Era influenciar a Polícia Federal? Não, congratular a Polícia Federal por um trabalho bem feito. Isso eu fiz também outras vezes, por exemplo, teve agora recentemente a Polícia Federal conseguiu localizar, prender e extraditar para o Brasil o segundo em comando do PCC, o indivíduo chamado Gilberto
o apelido Fuminho, e foi feita a mesma congratulação. Nesse mesmo Twitter, o senhor disse que as fontes, essas pessoas, né, a fonte de confiança daqueles que divulgaram as supostas mensagens. Por isso que eu estou lendo a questão das supostas mensagens. Com essa mensagem, o senhor não reconhece as mensagens como sendo verdadeiras? O senhor analisou as mensagens? Havia alguma mensagem falsa que o Walter interceptou ou criou essas mensagens? O Walter admitiu que foi ele que interceptou as mensagens? Sim, admitiu, doutor. Foi ele que interceptou as mensagens. Certo. Bem, veja, eu nunca reconheci a autenticidade dessas mensagens, até porque eu não tenho mais essas mensagens nos meus aparelhos, então eu sequer pude fazer essa confrontação. Mas, de todo modo, eu acho que sobre essas mensagens que foram obtidas ilicitamente, é impróprio aí que eu tenho que responder perguntas sobre elas. Doutor Sérgio, no dia seguinte das divulgações das mensagens por parte do site Intercept, o senhor postou nas redes sociais que tratava-se de organização criminosa. Por qual motivo o senhor postou isso, se o senhor não sabia quem era? Desculpe, pode repetir aqui o áudio. Celeste, mais uma vez pela ordem. A defesa está fazendo uma pergunta de CPI para a testemunha. Não tem nada a ver com o processo isso. Eu adoro a ampla defesa e tudo mais, mas a pergunta da defesa aí nada mais é do que viés político. Nada mais que isso. É uma pergunta objetiva nos moldes que o doutor objetivamente política. Nada mais que isso. A prisão Sérgio Moro, eu vou deixar a testemunha. Doutor, realmente esse fato não tem pertinência com o tema aqui. Assim, depois do que aconteceu, eu não estou vendo o objetivo do senhor nessas perguntas. O senhor pode explicar? Se o senhor me permite, doutor Ricardo, se o senhor me permite, eu gostaria de saber se a intenção dele era influenciar a investigação. Porque ele deixa claro aqui que já está suficientemente claro, doutor. Ele falou que ele investigou. Qual é o objetivo do senhor com essa pergunta? Se ele influenciou a investigação, ontem nós já inquirimos o doutor Zampronha, ele já falou aqui o que aconteceu. Ou se ele influenciou, ou se ele tentou influenciar, porque isso é um crime, né, doutor? É só isso que eu quero. Mas ele está na Posso fazer uma observação, Excelência? Por favor, pedindo licença ao doutor Wellington, eu como defensor, assistente de acusação. Na realidade, com o máximo respeito à advocacia, também sou advogado, mas eu acho que é muito importante a gente também levar em consideração o papel das autoridades que foram hackeadas, especialmente o papel de vítima, né? Quer dizer, as pessoas que também, claro, que ostentavam cargos públicos, né? Nós estamos falando do então ministro da Justiça e Segurança Pública, mas também eram vítimas, né? E também tinham o direito de se expressar e sentir aquilo que estavam... Enfim, de maneira que a pertinência disso para se alcançar uma questão subjacente de natureza política realmente nos parece algo extra altos, né? Eu faço coro à manifestação do Dr. Wellington. Obrigado, Excelência. Doutor, eu vou pedir que o senhor não faça mais esse tipo de pergunta, mas deixo à vontade, doutor Sérgio Moro. Se ele não quiser responder, fique bem à vontade, doutor Sérgio Moro. O senhor deseja responder essa indagação para evitar qualquer insinuação a seu respeito? Então, fique bem à vontade. Não, doutor, só assim, eu acho que eu até já respondi. Eu jamais influenciei a investigação. A Polícia Federal realizou o seu trabalho de maneira independente. Isso não tem nenhuma pertinência, essa pergunta, e acho também, desculpe, formular acusações à vítima, à testemunha, não é o mais correto, mas tudo bem. Pois é, doutor Eovaldo. Seu Sérgio, é a última pergunta, doutor Ricardo. Quero que o senhor entenda aí que não tem nenhum viés político as minhas perguntas, doutor. Eu quero chegar à verdade, porque da mesma forma aí que o representante do Ministério Público alega que as minhas perguntas são políticas, eu entendo, né? A minha humilde opinião, trata-se de uma prisão política também. Então, ele tem a opinião, eu tenho a minha opinião e respeito a dele, espero que ele respeite a minha. Trata-se de prisão política, que no meu modo de entender, não seria a Polícia Federal que deveria investigar, mas enfim, isso não cabe a mim decidir. Uma última pergunta, doutor Sérgio, e peço desculpa aí para o senhor, a intenção minha, de modo algum, é prejudicar a sua pessoa.
Eu quero só chegar à verdade dos fatos e fazer a melhor defesa para o meu cliente aí, o Walter Delgatti, a Suelen e o Gustavo. O doutor Sérgio, foi vinculado aí que o senhor se manifestou no sentido de que as mensagens interceptadas pelo Walter, que elas fossem destruídas. Qual era o objetivo do senhor? Não, isso aí, na verdade, é uma interpretação equivocada. Veja, como havia a investigação, e a investigação tinha por objeto, né, identificar quem que eram os hackers que tinham feito os ataques criminosos, certo? A partir dessa identificação, extrair daí as consequências jurídicas desse ato específico. É evidente que, nesse contexto, as autoridades que tiveram a sua privacidade, seja pessoal ou seja privacidade dos atos de comunicação relativamente a atos oficiais devassadas, é evidente que isso, na minha opinião jurídica, que permanece até hoje, isso não poderia ser utilizado para outras finalidades. Então, na verdade, o que eu apenas, quando comuniquei a algumas autoridades, olha, o seu telefone foi hackeado, o que eu quis dizer foi, olha, mas só estou te informando por uma questão de segurança, essas mensagens a Polícia Federal ela não vai utilizar para nenhum outro propósito que não a punição dos hackeadores. Basicamente isso. Então, não tem intenção de esconder nada, não tem nada. Todo o trabalho feito na Lava Jato, com o ministro da Justiça, foi totalmente lícito, totalmente regular. É claro que tem quem critica, quem reclama e tal, etc. Mas, assim, o trabalho foi absolutamente regular. Agora, se um hacker invade o telefone de uma autoridade, é evidente que o conteúdo dessas mensagens depois não vai poder ser utilizado para alguma coisa outra que não a punição do ato criminoso de atacar as autoridades. Então, era basicamente isso que eu coloquei. Aí depois foi divulgado no jornal, gerou toda uma celeuma, não tinha nada a ver questão de destruição de prova, tanto assim que eu não determinei à Polícia Federal que destruísse nada, eu só falei que a prova não seria utilizada para as autoridades que foram atacadas. Quem vai decidir o que vai ser feito com mensagem, o que não vai ser, evidente, são as autoridades competentes, né? A Polícia Federal, no caso, o juiz do processo, no caso, eventuais outras autoridades judiciárias, o Ministério Público se manifestando. Então, aí foi feita uma tempestade em copo d'água que não tinha razão de ser. Quando o senhor diz a prova não seria utilizada contra as pessoas que foram interceptadas, o senhor quer dizer que não poderiam ser usadas mesmo que elas tivessem cometido um crime quando da Operação Lava Jato? No processamento da Operação Lava Jato? É isso? Cometeu crime na Operação Lava Jato, fora os criminosos, doutor. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas o que eu queria dizer é que as autoridades que tiveram os seus terminais atacados não iam ter a sua privacidade violada, seja o conteúdo daquela mensagem, seja fosse privada, seja fosse oficial, seja tivesse qualquer objetivo. Vamos supor, então, uma das autoridades que foi atacadas, tiveram o terminal atacado, foi o ministro lá, Noronha. Tá? Nós não íamos, a Polícia Federal, evidentemente, não ia pegar eventuais mensagens colhidas no terminal do ministro Noronha e sair divulgando por aí, ou utilizar para qualquer propósito, independentemente lícito ou ilícito. É só essa questão que foi ponderada, foi colocada. Ok, seu Sérgio. Doutor Ricardo, estou satisfeito. Tá, a defesa de Gustavo Henrique. Sem mais perguntas, excelência. Não tem perguntas, excelência, já foram feitas. Não tem? Tiago Eliezer. Excelência, boa tarde. Tem só uma pergunta, excelência. Boa tarde. Doutor Sérgio, só queria entender o seguinte, o senhor relatou, o seu celular, então, o seu aparelho, ele não foi invadido, o seu número foi utilizado para abrir uma conta, ou seja, para invadir o servidor do Telegram. Foi isso? Não, meu aparelho foi invadido. Os detalhes técnicos eu não sei. O que eu disse é que mensagens do aplicativo Telegram do meu aparelho, creio que não foram recuperadas pelos criminosos. Mas a invasão ao meu terminal eu assisti, as ligações sendo ali feitas, e imagino que isso foi utilizado exatamente para obter dados. Agora, doutor, aí realmente é uma questão técnica que eu não posso lhe afirmar, né, com precisão o que aconteceu ali.
certo? Eu posso dizer o que eu presenciei. Foram as ligações sendo feitas ao meu celular e depois, não sei como se fazia isso, o ingresso, a abertura de uma conta no Telegram, e nem sei mais o que puderam fazer, o que eventualmente tenham feito através desse expediente. O que, salvo engano, me recordo de ter sido me dito é que os criminosos com esse expediente, mas isso quem pode dar a resposta precisa é a Polícia Federal, tinham acesso também às mensagens SMS que o aparelho recebia, tá? E dados através de SMS. A minha pergunta... Não sei se tinham acesso a mensagens de, por exemplo, outros aplicativos como o WhatsApp. Aí já não sei. Porque justamente, Excelência, a minha pergunta, doutor Moro, foi em cima das perícias e do material colhido no processo. Então, assim, algumas menções em relação à conversa com o senhor foram captadas no aparelho, por exemplo, do doutor Dallagnol. Então, o doutor Dallagnol conversando com o senhor. Então, o dele teria sido invadido e captado. No telefone do senhor, eu busquei, inclusive, nos autos, teoricamente não teria sido captado nenhuma mensagem no seu aparelho. O seu aparelho teria sido usado o seu número para abrir uma conta no Telegram. E como o senhor muito bem disse, nenhuma mensagem conseguiram captar lá no Telegram, nem no seu SMS e outros. Então, foi só isso, só para realmente esclarecer. Muito obrigado. Perfeito. Como eu disse, daí a questão da prova técnica, né? Certo? Está no processo. Ele já falou que ele presenciou, doutor. Aí, essa questão se invadiu, né? A gente discute em sede de alegações, tá? Isso já está descrito na denúncia e nos relatórios da autoridade policial. Já confirmou realmente a prova policial. A defesa de Suelen. Não tem pergunta, Excelência. Danilo. Tem perguntas, Excelência. Tem perguntas. Luiz Henrique Molição. Tem, Excelência. Tenho, sim. Se me permite. Uma boa tarde, doutor Sérgio Moro. Uma única questão, só para a gente dirimir aqui uma dúvida. O senhor, em algum momento, publicamente, enquanto ministro do Estado, declarou que a conduta do jornalista seria criminosa? E aqui, Excelência, eu faço uma ressalva. Nós sabemos que a questão do jornalista objetivamente não é matéria, porque a denúncia foi rejeitada em relação a ele. Todavia, para o meu cliente especificamente, ele é incluído em uma associação criminosa com o jornalista. Veja, doutor, vou colocar muito claro. Eu solicitei a abertura dessa investigação, tá? Mas eu não conduzi os trabalhos. Eu não interfiro nas posições das autoridades policiais, certo? O que eu me manifestei publicamente é que eu tinha sido vítima de um ataque hacker criminoso, tá? E entendia que era reprovável, moralmente, a publicação daquelas mensagens, principalmente porque, com todo respeito aos jornalistas, se fazia um sensacionalismo, não se demonstrava ali a autenticidade e se buscava distorcer o conteúdo, né, daquelas supostas mensagens, certo? Mas eu não me posicionei publicamente, isso, na verdade, é facilmente buscável na internet. Eu nunca disse que o jornalista havia cometido um crime específico ali naquela questão. Isso, a meu ver, depende muito da condução das investigações e da conclusão das autoridades policiais. Mas o que eu posso lhe assegurar é que eu jamais interferi no juízo que a autoridade policial fazia sobre os fatos. Seja do jornalista ou seja dos próprios pessoas identificadas como responsáveis pelos ataques. Tá certo. Sem mais, Excelência. Muito obrigado. Ok. O Ministério Público tem questionamentos? Sem perguntas, Excelência. Obrigado. Assistente de acusação. Também sem perguntas, Excelência, aproveitando o ensejo para registrar a admiração ao trabalho de todos os integrantes da Força Tarefa da Lava Jato e também, quando o doutor Sérgio Moro era juiz, e também ao seu trabalho como ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Muito obrigado.
Tá bom, sem mais perguntas, doutor Sérgio Moro, agradeço então a participação. Desculpe também, nós atrasamos aqui, é uma tecnologia nova essa videoconferência aqui, então a Justiça está ainda engateando nessa função, tá bom? Perfeito, Excelência. Eu agradeço a atenção e desejo um bom trabalho nesse processo para a Justiça Federal de Brasília. Tá bom. Obrigado, doutor Sérgio. Até logo. Agora é Manuela.
Boa tarde, doutora Manuela. Me ouve bem? Boa tarde, escuto agora sim. Tá bom, vou chamar o magistrado, só um minutinho. Tá bom, obrigada. Tá pronto aí, Ju? Tá? Doutora Manuela Dávila, boa tarde. Boa tarde, doutor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Está nos escutando bem aí, né? Eu estou. Se o senhor não estiver, eu posso colocar os fones. Não, tá escutando bem. Se der microfonia, aí eu vou pedir para a senhora colocar, tá bom? Mas está escutando bem aqui. Estou escutando e vendo. Tá. Só antes de iniciar a sua inquirição, a sua oitiva, a senhora está sozinha aí no ambiente, né? Só para garantir. Eu estou em casa, mas estou sozinha no ambiente. É porque tem o manual de teleaudiência aqui da Justiça Federal, ele pede para o juiz certificar como é que está o ambiente, para não ter nenhuma interferência na espontaneidade da testemunha, tudo bem? Não, inclusive tirei minha filha pequena de perto, doutor, que era a maior interferência que poderia ter. Vamos lá, então. É a ação penal 101.5706/59. Doutora Manuela, existe uma ação penal, uma denúncia, que corre aqui na 10ª Vara da Justiça Federal, em face de Walter Delgatti Neto, Gustavo Henrique Elias Santos, Tiago Eliezer Martins Santos, Danilo Cristino Marques, Suelen Priscila de Oliveira e Luiz Henrique Molição. A denúncia, de forma bastante sintética aqui, ela fala que houve a constituição de uma organização criminosa com a finalidade de praticar diversos crimes cibernéticos, entre os quais seriam fraudes bancárias e furtos mediante fraude, invasão de dispositivos informáticos alheios e lavagem de dinheiro. Eu vou lhe pedir, inicialmente, vou lhe tomar o compromisso de dizer a verdade, o senhor pensa sofrer um processo pelo crime de falso testemunho, mas eu vou pedir que a senhora faça uma narrativa, que a senhora faça aí, conte aqui para a Justiça Criminal como é que a senhora se insere, o que a senhora presenciou a respeito desses fatos aqui que envolvem esse processo. Certo. O senhor vai me tomar primeiro o compromisso? Não, já tomei, né? Eu só estou avisando para a senhora mentir, né? Já falei que você pode sofrer um processo pelo crime de falso testemunho. Achei que eu tinha... Ok. Então, doutor, primeiro que eu não conheço fisicamente nenhum dos réus, né? Portanto, eu nunca vi nenhuma imagem deles, exceto aquelas publicizadas pelos jornais, né? Eu, em maio de 2019, o ano passado, no Dia das Mães, eu não sei que dia era, só sei que era Dia das Mães, eu tive meu dispositivo Telegram invadido, né? Automaticamente, a própria tecnologia me comunicou que estavam tentando acessá-lo a partir acho que do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. A tecnologia do Instagram, o próprio aplicativo. Telegram. Pois é, o próprio aplicativo lhe avisou que estavam tentando acessar, é isso? Sim, doutor. Tudo isso que eu estou lhe comunicando está documentado, eu entreguei
a Polícia Federal voluntariamente. Então, o próprio Telegram, ele envia uma mensagem simples, dizendo que estão tentando acessar de um computador, se não é você mesmo, por favor, faça tal procedimento. Eu não usava muito o Telegram, fiz o procedimento e continuei a minha vida, que era organizar um almoço aqui no Dia das Mães para minha família. E, ato contínuo, recebi uma mensagem, em nome do senador Cid Gomes, me perguntando se eu poderia falar com ele com urgência. Eu tentei telefonar, não consegui, e depois o senador Cid Gomes perguntou se eu confiava nele, eu respondi que sim, integralmente, e essa pessoa então me disse que não era o Cid Gomes, que tinha um conjunto de informações para passar, que tinha invadido o meu celular e que me enviou algumas imagens da invasão do meu celular, uma conversa minha com um outro parlamentar, essa então uma conversa real, que eu havia mantido no meu celular com o deputado Jean Willis, à época deputado Jean Willis, e me enviou essa mensagem para comprovar como tinha sido essa pessoa que tinha invadido o meu telefone, e se desconectou. Eu estou falando tudo de cabeça para o senhor, então eu estou tentando lembrar a ordem dos fatos. Tá? Até para privilegiar a espontaneidade. Então só para... Se não se recordar, depois... na minha frente. Eu lhe digo porque eu não estou com as mensagens na minha frente, então, assim, não é... são os fatos como eu me lembro cronologicamente. A partir disso, essa pessoa se desconecta do contato Cid Gomes, né, da pessoa que havia feito contato comigo, que eu imaginava que fosse o senador Cid Gomes, e se conecta comigo a partir de um outro perfil. Fala que tem muitas informações relevantes para me passar. Eu imaginei que fosse uma armação política contra mim, né? O ambiente político não é muito simples no nosso país, e segui conversando com a pessoa. Ela começou a me enviar alguns prints, poucas fotografias de imagens de documentos, e eu recomendei que a pessoa procurasse um jornalista. Eu sou jornalista de formação, mas não me julguei alguém, digamos assim, tecnicamente a melhor pessoa, tanto para aferir legitimidade de documentos, como esses documentos constavam, né, na fala da pessoa, não nos documentos, mas na fala da pessoa sobre os documentos. A pessoa dizia que era um conjunto de crimes de autoridade do Estado brasileiro. Eu liguei para o meu advogado, né, para me certificar, porque eu, antes, como parlamentar, ao tomar conhecimento de algum crime, de alguma autoridade do Estado brasileiro, se eu não tomasse providência, o senhor sabe que significaria prevaricação, né? Então, liguei para o meu advogado para consultar se era um caminho adequado, encaminhar para um jornalista, porque eu não sabia se era crível, se não era, se era verdadeiro, se não era, o que estava acontecendo. E, então, sugeri que essa pessoa contatasse o jornalista Glenn Greenwald, e essa pessoa aceitou e fez o contato. Eu nunca vi fisicamente a pessoa, né? Então, enfim, essa pessoa grifou que não queria dinheiro, que não tinha nenhum, e que queria passar para mim. Eu sugeri que passasse para outro jornalista com mais, digamos, experiência em jornalismo investigativo, etc., como é o caso do jornalista Glenn Greenwald, né? Que eu sabia também que tinha uma responsabilidade profissional grande, ou seja, alguém que ganha um Pulitzer, que é o maior prêmio na minha área, digamos assim, não fará uma bobagem com informações, né, não publicará informações falsas, enfim, terá algum grau de responsabilidade com isso, por meu raciocínio à época. Ok. A defesa de Walter Delgatti tem perguntas? Doutor, tem que ativar o microfone. Está ouvindo, excelência? Está ouvindo agora? Estou ouvindo. Doutor Manuel, está ouvindo bem aí a defesa do Walter Delgatti? Eu vou fechar o meu microfone porque tem um pouquinho de ruído, doutor, mas eu não estou vendo, mas estou ouvindo. Ele vai lhe fazer as perguntas agora, tá? Ok. Boa tarde, Manuela. Boa tarde e agradeço aí sua presença para esclarecer alguns pontos que ficaram controvertidos aí durante a investigação. E, enfim, quando o Walter fez o contato com a senhora, em algum momento ele transpareceu que ele queria alguma remuneração financeira para fornecer esse material?
Eu repito que eu nunca vi e nunca a pessoa se apresentou como Walter para mim. A pessoa que fez contato comigo, ela me escreveu, isso está em mãos da Polícia Federal, esteve em mãos, ou está em mãos da Polícia Federal, me escreveu literalmente que não queria dinheiro. Naquele momento, dona Manuela, qual era a percepção que a senhora teve? Se o sujeito tem essas mensagens, ele tem umas mensagens que no modo de entender dele, né, e obviamente de outras pessoas aí, eram mensagens aí dos operadores da Lava Jato, de situações graves cometidas por eles, no entender de algumas pessoas. De que forma ele transparecia para a senhora? Por que ele estava fazendo isso, se ele não tinha interesse financeiro? Doutor, tal qual a pergunta anterior, isso também é escrito por ele, eu entreguei à Polícia Federal, ele disse que tinha intenção de ajudar o país, de livrar o país da corrupção, enfim, etc. Eu não me lembro literalmente a ordem das palavras, mas a motivação expressa por ele, por escrito, no aplicativo Telegram, é essa, de buscar salvar o país da corrupção, enfim, dos crimes cometidos, que ele tinha prova de crimes cometidos. A senhora falou com essa pessoa quantas vezes? Doutor, eu não contei o número de vezes, né? Eu conversei no Dia das Mães, que foi esse dia em que essa pessoa me procurou e eu orientei, eu sugeri, né, que não passasse as informações para mim, mas que passasse as informações para um jornalista mais gabaritado, digamos assim. E depois, algumas outras vezes, a pessoa me procurava para dizer, passei o conteúdo para o Glenn, ele está olhando, enfim, então numericamente eu não sei, nunca contei. Ele passou ou ele passou para a senhora? Não entendi esse ponto. Não entendi a sua pergunta, doutor. Ele passou assim, ele que falava que teria passado já o material para o Glenn, é isso? Então, ele me procurou num dia, querendo passar para mim, eu sugeri que ele procurasse o Glenn, então a outra vez que ele me procurou foi para dizer, passei o conteúdo ao Glenn. Só que eu numericamente não contei quantas vezes, então não vou dar uma informação equivocada. Assim. Foram um diálogo num domingo e o outro decorrente desse domingo, em que ele diz que sim, passou o material para o Glenn, como quem esclarece a continuidade do diálogo anterior. Ok. Pois não, doutor Eovaldo. Dona Manuela, o Walter, né, ou a pessoa que a senhora conversou nesse período, ele chegou a dizer para a senhora quais eram os modus operandi dele, como que ele agiu, como que ele conseguiu essas mensagens? A primeira mensagem, se eu não me equivoco, do Telegram, em que ele escreve, talvez não seja a primeira, mas numa das primeiras, ele diz que ele não, acho que não fala como, mas ele fala, eu tenho as informações dos membros da Força Tarefa da Lava Jato. Isso aí, acho, tá, doutor, mas eu tenho isso documentado, que ainda é conectado com o celular do senador Cid Gomes, não sei a ordem. Ele diz que tem as informações, não me recordo de cabeça, posso procurar nos documentos aqui no meu Google Drive, se for a intenção, para ter certeza da manifestação literal, mas são documentos que eu já entreguei para a Polícia Federal. Ele disse para a senhora se ele agia sozinho ou se tinha outras pessoas que colaboravam com ele na obtenção dessas mensagens, dona Manuela? Eu não sei se ele falou literalmente que agia sozinho, mas ele deu a entender que agia sozinho, que vivia nos Estados Unidos, que fazia mestrado em ciência política, se eu não me equivoco, se não me falha a memória, em Harvard, e que tinha acesso ao Telegram, isso por escrito, porque ele era amigo do antigo dono, do curso antigo dono do Telegram, ou seja, ele deu a entender que agia sozinho. Uma última pergunta, dona Manuela. A senhora representou o Walter criminalmente ou teve essa intenção de representá-lo criminalmente pelo fato de ele ter invadido as suas informações, o seu dispositivo móvel? Não, eu encaminhei a Polícia Federal no dia que entreguei todo o conteúdo do meu celular de forma voluntária, apenas a comprovação de todos os fatos que tinham acontecido que me envolviam. Ele não me causou dano com a invasão porque ele se desconectou do meu celular. Doutor Ricardo, estou satisfeito, não tenho mais nenhuma pergunta. Defesa de Gustavo, tem perguntas? Sem perguntas. Tiago. Sem perguntas, excelência. Danilo. Sem perguntas, excelência. Suelen.
Sem perguntas, Excelência. Luiz Henrique, abolição. Sem perguntas, Excelência. Ministério Público Federal, tem perguntas? Também sem perguntas, Excelência. Obrigado. Assistente de acusação. Tenho sim uma pergunta, Excelência, que eu gostaria de fazer, e até esclareço o contexto da minha pergunta, uma vez que a denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald, num primeiro momento, por hora, não foi recebida, mas isso está sendo objeto de recurso em sentido estrito do Ministério Público, com as nossas razões também corroborando o recurso do MPF. Eu gostaria de saber da senhora Manuela por que ela acha... Posso direcionar a pergunta? Pode direcionar, doutor. Então tá bom. Senhora Manuela, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber, na sua avaliação, por que a senhora acha que esse hacker, esse grupo, enfim, essa pessoa, lhe procurou e não outra pessoa? Qual é a sua percepção a respeito disso? Não tenho a mais absoluta ideia, doutor. Por escrito, ele respondeu que eu devia lutar como uma garota, talvez o senhor vincule isso à frase que eu usava na minha camiseta durante o processo eleitoral, e que tentou procurar outras pessoas e que eu fui aquela que respondeu, talvez por ser a pessoa que estava esperando a família chegar em casa no Dia das Mães e estava com o celular em mãos. Então, ele manifestou essas duas únicas questões, né? Que eu respondi, outros não, e que eu devia lutar como uma garota para salvar o Brasil. Sim, porque eu faço uma segunda pergunta, né? Na verdade, uma consideração e uma pergunta como desdobramento dessa primeira. Realmente, essa procura, ela é curiosa, enfim, nos traz alguma espécie de inquietação, na medida em que ele poderia muito bem ter procurado diretamente o jornalista Glenn Greenwald, uma vez que no site do Intercept constam todos os e-mails dos jornalistas. Então, como a senhora bem diz que a ideia, a motivação, o drive dos hackers, dessas pessoas, enfim, dessa pessoa que ele procurou, seria salvaguardar o Brasil, por que ele precisaria de uma figura política e não de uma figura jornalística, uma vez que a senhora é muito mais conhecida como uma figura política do que propriamente uma jornalista, e não foi diretamente no site? Essa é uma pergunta de alta indagação da nossa parte. O senhor deve ter conhecimento de um conjunto de fake news que circularam, inclusive, sobre esse fato. Estou terminando um livro sobre isso. Eu não sei, doutor, acredito que o senhor possa ouvir isso do próprio réu, né? Talvez seja o mais adequado, mas uma fake news que circulou deu a entender, num desses vazamentos absurdos que acontecem, né, de depoimentos, deu a entender que ele havia me procurado para pedir o telefone do jornalista Glenn, que é uma fraude, né, uma notícia fraudulenta, que é o conceito técnico de fake news. Porque não foi isso que ocorreu. Ele me disse, quando eu sugeri imediatamente que ele procurasse jornalistas, que os jornalistas também eram corruptos e que ele tinha provas da corrupção do site O Antagonista, e que, por isso, ele não queria falar com os jornalistas, né? Tudo isso está entregue na Polícia Federal. Aí eu sugeri a indicação do jornalista Glenn, né? Então, acho que é bom a gente mesmo falar sobre isso, porque eu também tenho uma grande inquietação para saber a razão pela qual ele me procurou e também para saber quem produz essas notícias fraudulentas que dão a entender coisas equivocadas sobre, enfim, essa conexão, né? Ele nunca me procurou para pedir o telefone do Glenn. Eu sugeri que ele procurasse o Glenn quando ele não aceitou conversar com a palavra. Eu sugeri jornalistas no genérico. Inclusive, ele próprio respondeu: vou abrir uma conta numa rede social e vazar tudo. Eu falei, talvez esse seja um bom caminho, né? Porque, enfim, não sabia com quem falava, nem se eram documentos legítimos, nem se existia o assunto que ele abordava no outro lado da linha. Tudo isso, doutor, está também documentado, entregue fisicamente a partir da entrega voluntária que fiz do meu celular à Polícia Federal. Ok. Da nossa parte, sem mais perguntas, Excelência. Ok. Tá bom, doutora Manuela, a senhora está dispensada. Obrigado pela participação, viu? Obrigada, doutor. Uma boa tarde. Fique com Deus. Boa tarde. Até mais. Então, o dia da próxima audiência é amanhã, né? Tem mais uma?
É só 5 minutinhos aqui, tá? Gente, Problema. Oi, Davi, boa tarde, estão me ouvindo? Você pode ativar o microfone, senhor, por favor? Oi, boa tarde. Agora sim. Só um minutinho. O juiz comigo. Tá bom? Ok. Obrigado.
Doutor Davi Cunha, boa tarde. Boa tarde. Você está nos escutando bem aí? Sim. Tá, eu vou iniciar a inquirição do senhor, inicialmente tomando o seu compromisso de dizer a verdade em tudo aquilo que lhe for perguntado, tudo bem? Ok. O senhor está sozinho na sala? Não tem mais nenhuma pessoa aí no recinto? Não, estou com o Guilherme, advogado da empresa. Ele é o advogado da empresa? Sim. Bem, doutor Guilherme, tá? Só ele está lhe acompanhando, então. Correto. Tá. Não, mas isso não tem problema. Tá? Existe uma ação penal que corre aqui na 10ª Vara Federal, aqui em Brasília, uma ação penal contra Walter Delgatti Neto, Gustavo Henrique Elias, Thiago Eliezer Martins, Danilo Cristiano Marques, Suelen Priscila de Oliveira e Luiz Henrique Molição. E a denúncia narra aqui que esses acusados teriam constituído uma organização criminosa com a finalidade de praticarem diversos crimes cibernéticos e que essa organização criminosa ela operava em 3 frentes distintas, em fraudes bancárias e furtos mediante fraude, invasão de dispositivos informáticos alheios e lavagem de dinheiro, tá? O que o senhor sabe a respeito desses fatos aqui que eu narrei de forma bem sintética e que envolve essas pessoas aqui? Não tenho conhecimento de nada, doutor. Uhum. Tá, o senhor é testemunha arrolado pela defesa do Danilo. A defesa de Danilo tem perguntas? Sim, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, seu Davi. Boa tarde. Eu queria que o senhor dissesse qual é a sua profissão e onde que o senhor trabalha. Eu tenho uma imobiliária, né, aqui em Ribeirão Preto, né, sou corretor de imóveis, né, e eu tenho uma empresa, né, imobiliária junto com um sócio meu. Joia. E o senhor tem essa imobiliária desde quando? Desde 2017 a gente fundou ela. Certo. Você poderia declinar o nome da imobiliária? Imobiliária Quebec. Certo. O senhor conhece o Danilo Cristiano Marques e o seu Walter Delgatti? De conhecimento, conhecido. Certo. A minha pergunta é sobre como foi feito o contrato de locação dos imóveis. Primeiro, o imóvel da Rua Alfredo Benzon, número 3, no bairro Iguatemi, em Ribeirão Preto, e o segundo contrato se refere ao imóvel onde o senhor Walter Delgatti foi preso, que, se não me engano, é na Avenida Leão, eu não sei direito declinar o endereço. O senhor pode me dizer? Oi? Leão 13. Isso, exatamente. A minha pergunta é sobre esse primeiro contrato. O senhor lembra quando que o senhor Walter e o senhor Danilo te procuraram a imobiliária para procurar apartamento? Olha, eles vieram numa época de grande procura, né? A UNAERP, ela tem 2 períodos de grande procura, né, de apartamentos para estudantes, que é no começo do ano, né, entre janeiro e fevereiro, e na metade do ano. E aí eles vieram nesse período, né, procurar um apartamento para locação, né, e em todos os apartamentos que a gente fechou no período, eles estavam juntos. Certo. Então, a intenção deles era estudar na UNAEP e alugar um apartamento, um local perto. Não, a gente faz locação, né, para estudante, né, 100% dos apartamentos para estudante, né, e aí eles vieram, né, e falaram assim, a gente quer um apartamento próximo à UNAERP, os apartamentos eram da 100 metros da UNAERP, para onde a gente apresentou os apartamentos. Certo. E aí o senhor lembra quem afirmou o contrato, quem assinou o contrato de locação? Não, vieram os dois, né, tanto o Danilo e o Walter, eles vieram ver apartamentos juntos, né, a gente mostrou os apartamentos, eles acabaram escolhendo e fecharam o contrato. E aí falaram que o apartamento ia ficar no nome do Danilo.
Certo. O senhor sabe quem passou a morar no apartamento? Como é que foi esse Então, na verdade, a gente é uma imobiliária, a gente faz a locação do imóvel, né? E aí, quem dá o acesso, né, tanto dentro do prédio, dos prédios, é a própria administradora, né? Então, assim, a gente não tem controle de quem frequenta o apartamento, no caso. Certo. E o senhor se recorda por quanto tempo que esse primeiro apartamento na rua Alfredo Benzon ficou alugado? Eu, se não me engano, acho que mais de um ano e meio, quase, mais ou menos. Certo. E aí houve a troca para o segundo apartamento, que foi na Avenida Leão 13, como o senhor bem disse. O senhor pode dizer como é que funcionou as tratativas para esse segundo apartamento e por que houve essa mudança? Não, na verdade, os dois me procuraram, né, querendo um apartamento maior, né? Aí a gente tinha esse apartamento disponível que fica em frente, né, ao outro endereço, né, do prédio, que era o The Spot. Eles mudaram para o edifício prédio, né? Fica em frente a um apartamento de um dormitório, né? E aí foi feito a troca, né? Eles saíram de um e foram para o outro. Certo. Eu não tenho aqui comigo a cópia do contrato desse segundo apartamento. O senhor se recorda quando ele foi firmado? Olha, de cabeça eu não me recordo, mas eu acho que foi na faixa mais ou menos em setembro, outubro, acho que de ano de 2018. A minha outra pergunta se refere se em algum momento Danilo Cristiano Marques procurou o senhor, seja por WhatsApp, procurou a imobiliária, para que retirasse o nome dele de figurar como a pessoa que tinha assinado o contrato? Sim, ele me procurou, Danilo, né, assim, perguntando quais eram a forma, né, se poderia trocar, né, tirar o nome dele do contrato. Foi informado que poderia sim, né, fazer a troca, certo? Mas depois não me procurou mais. E aí manteve no nome dele. Sim. Certo. Aí a minha outra pergunta é, o senhor sabe se o senhor Walter, durante esse período que viveu nesses dois apartamentos que foram, o aluguel foi afiliado pela sua imobiliária, se ele vivia uma vida de um fugitivo ou se ele tinha uma vida normal, procurava, assim, por mais que o senhor não tivesse contato no dia a dia dele, mas a minha pergunta é se ele estudava, se ele saía de casa, o que o senhor sabe, assim, em relação a isso? Não tinha, assim, a gente não tem controle, né? Então, assim, a gente faz a firma ou locação, né? E depois não tem controle para saber, né? Assim, não tem essas informações. Controle eu sei que o senhor não tem, nem tem que ter, é só para saber, assim, se durante esse tempo, porque sempre tem algum probleminha no apartamento, alguma coisa, a pessoa entra em contato, você tem um certo diálogo. A pergunta é só se a pessoa vivia como um escondido lá ou se ele tinha uma vida normal, que saía, que ia para a faculdade, enfim. Para mim, tem uma vida normal. Certo. O senhor sabe por que o Danilo não foi morar lá? O Danilo, não, na verdade, os dois vieram, né, alugar o apartamento, e na época da locação, né, ele falou assim, o contrato vai ser firmado no nome do Danilo. A gente pegou a documentação do Danilo, mandou, né, para Porto Seguro, né, que eles fizeram, a gente trabalha com 3 formas de garantia, né, que é o fiador, seguro fiança e título de capitalização. Eles optaram em fazer pelo título de capitalização. Aí a gente pegou a documentação do Danilo, passou para Porto Seguro, a Porto Seguro avaliou e mandou, né, o boleto do título de capitalização. Aí foi onde que a gente fez o contrato, né, de locação do imóvel. Certo. Esse título de capitalização, o senhor Davi, era em nome de quem? Em nome do senhor Danilo. E quem passava o dinheiro para pagar a imobiliária?
A gente emite boletos bancários, né? A gente deixa na portaria do prédio. Tá bom. Pois não, doutor Manuel. Eu estou satisfeita. O Davi já realmente respondeu. Excelente, eu só quero fazer a juntada do primeiro contrato, que eu tenho a cópia, né? E solicitar se a imobiliária tem a cópia do segundo contrato, porque o Danilo não tem mais. E eu também não tive acesso. O senhor tem essa cópia aí, senhor Davi, desse segundo contrato? Desse segundo contrato, quando houve a questão lá de que o pessoal foi, né, a proprietária, né, do apartamento do 162, né, do edifício Prêmio, ela veio aqui, né, ela veio ter acompanhado com o advogado, porque jornais tinham procurado ela, enfim, teve toda aquela coisa, e aí na tratativa a gente fez o encerramento do contrato, teve a questão das multas, e aí a proprietária acabou levando todas as vias, né? Tanto a via da imobiliária também. Por isso que eu não tenho acesso aqui comigo. Certo. Então isso está em poder da proprietária do apartamento. Correto. Joia. Tem mais. Muito obrigada, viu, seu Davi? Boa tarde. Boa tarde. A defesa, então, de Walter Delgatti. Doutor Eovaldo, eu não estou lhe escutando. Tenho sim, doutor. Tem uma pergunta. Você me ouve? Pode fazer. Boa tarde, senhor Davi. O senhor me ouve bem? Ouço, doutor. O Walter, quando o senhor conheceu, ele deu o nome para o senhor de Walter, como sendo Walter. Meu nome é Walter. Ele disse isso para o senhor ou ele deu um nome falso para o senhor? Não, meu nome é de Walter. O senhor frequentava ali o apartamento? O senhor estava sempre por ali ou não? O senhor não viu o dia a dia dele e do Danilo? Conhecimento do dia a dia. Né? A nossa imobiliária, ela fica embaixo do primeiro prédio que eles alugaram, né? Então, o meu convite com o prédio sempre estava mostrando apartamento, né? Sempre estava me levando pessoas, novos inquilinos, né? Para visitar os apartamentos do prédio. O senhor chegou a ver o Walter indo para a faculdade? Ele realmente frequentava a faculdade? O senhor sabe informar? Não, eu não sei. O senhor não viu? Não, porque assim, não sabia os horários, né? Que a gente abria aqui das 8h30, fechava às 18 horas, né? Na verdade, 6 horas da tarde. Mas aí eu não sabia quais eram os horários, então não tenho conhecimento. As contas de energia elétrica e de água é um débito automático na conta do locador ou quem pagava isso era o Walter e o Danilo? Você se recorda? Não compreendi a pergunta, doutor. Quem pagava as contas de energia elétrica é o locador ou o locatário? Quem era o responsável pelo pagamento? O locatário, toda a energia, né, tipo assim, condomínio, energia, né, CPFL, no caso aqui, fica no nome do inquilino, nunca do locador. Então, toda locação, a gente faz um pedido, né, de ligação, né, no nome da pessoa, né, do locatário, no caso. O senhor sabe dizer se era um débito automático na conta do locatário ou não? Não, o do locatário, aí é eles que faziam o pedido, né? Ou a CPFL, que é aqui de Ribeirão, mandava o boleto para ele estar pagando, né? Ou eles poderiam colocar em débito automático, não tinha conhecimento. Estou satisfeito, doutor Ricardo. Obrigado, senhor Davi. Nada. Gustavo Henrique Elias Santos, sem pergunta? Sem perguntas, doutor. Tiago Eliezer Martins. Tem perguntas, doutor? Sem perguntas. Ok. Sem perguntas, excelente. Suelen Priscila de Oliveira. A Suelen, doutor. Ele conhece a Suelen e o esposo dela, o Gustavo. Conhece? Oi? Eu conheço o Gustavo Henrique Elias Santos e a Suelen Priscila de Oliveira? Não, desconheço. Luiz Henrique Molição. Sem perguntas, excelência. Ministério Público Federal.
Também sem perguntas, Excelência. Obrigado. Assistente de acusação. Perdão. Sem perguntas, Excelência. Marcelo, Obrigado. Tá. Então tá. Doutor Davi, o senhor está dispensado, tá? Obrigado pela participação, tá bom? Obrigado. A audiência agora amanhã, não é isso? Vamos ouvir quem? Réus colaboradores. Oi? Réus colaboradores. Os réus colaboradores, tá bom. Excelência. Okay. Pois não. Ainda ontem, em razão de manifestação dessa defesa, Vossa Excelência havia consignado que os interrogatórios seriam mantidos na próxima semana. Ah, sim. Porque eu havia dito que nós não teríamos tempo hábil para sentar, conversar com o cliente. Tá, então essa semana acabaram, então, os atos essa semana, só semana que vem. Tá? E a questão da habilitação do senhor já foi deferida e já foi praticada no PJE, tá? O senhor tem acesso ao que a vara tem. Tá? Eu agradeço, Excelência. Eu tenho mais um pedido, se o senhor me permite. A possibilidade de permitir que o Luiz venha de Sertãozinho a Ribeirão Preto, considerando que são cidades contíguas. Aliás, até me reportando à Procuradoria, o Luiz ele não está dormindo em Ribeirão, ele não está passando o dia. Como as cidades são próximas, ele vai e volta, a família o leva e o traz. Então, eu faço aqui o pedido para que Vossa Excelência permita que ele continue esse fluxo na parte da tarde de amanhã até as audiências da próxima semana. Não, sim, não há. O senhor vai peticionar por escrito ou pode ser só oral isso aqui? Não, estou fazendo por aqui, eu acho mais fácil. Não, está deferido, não vejo problema nenhum nisso. Tá? Muito obrigado. Excelência, então, a data da próxima audiência é quando? Só para eu me programar aqui. 16 de julho, dá numa terça, quarta. Onde é que dá? Quinta-feira. 16 de julho, mesmo horário, né? Isso. E aí a gente vai ver. Se não der tempo, eu acho que não vai dar. 16, que mais? 21. E de 21. Aí a gente, se precisar de mais um dia extra, a gente marca depois. 14 horas, é isso? Ou 14h30? 14 horas. Amanhã foi adiado porque alguns acusados... Não, o doutor me pediu aqui mais um tempo, porque ele não tinha acessado ainda a delação. Perfeito. Né? E aí ele vai acessar agora, vai verificar, e aí para dar mais um tempo para ele se preparar. Tá? Perfeito, excelência. 14 ou 14h30? 14, hoje começamos 14h30, né? 14 horas, o dia 16, não é isso? Tá. Perfeito. Pode pôr 14. Ricardo. Eu vou alterar aqui, a decisão saiu 14 horas, mas eu vou pôr 14h30, tá? Tá perfeito, excelência. Muito obrigado. Doutor Ricardo, boa tarde. Não. Todos os advogados já têm acesso às delações dos colaboradores? Doutor, o senhor queria acesso a também qual colaboração? Todas as postagens aulas, excelência. Tá, eu vou pedir aqui. A decisão eu vou deferir aqui. Ela vai habilitar hoje ou amanhã, então, tá? Obrigado, doutor Ricardo. Muito obrigado. Doutor Ricardo. Pois não. Doutor, com relação à manutenção do Walter na superintendência, doutor. Ele vai ficar lá enquanto durar a inquirição dele. Isso, não posso prometer que ele vai ficar o período, né? Porque a Superintendência da Polícia Federal, ela tem por regra não ficar com presa muito tempo. Essa é uma questão excepcional por causa da pandemia, por causa da dificuldade, né? E aí depois de terminado o interrogatório de todos os acusados, a tendência é que ele volte para Papuda. Doutor Ricardo, da mesma forma, está correto? Isso, também é dele o Tiago, pois não. O senhor vai enviar um ofício lá para Papuda, doutor, desculpa, para a superintendência, ou essa decisão, eles estão ouvindo o senhor aí dar essa
Não, sim. Eu acho que a decisão ela é justamente para ouvi-los e para possibilitar o acompanhamento da instrução processual, né? Então, agora, terminada a instrução processual, não há necessidade mais da presença deles, e aí eles voltam para a Papuda. Esse é o trâmite normal, né? A menos que suscite aí algum incidente ou que haja um fato superveniente. Já terminou. Então, doutor Ricardo, eu até, após o interrogatório do Walter, eu ia requerer ao senhor que recambiasse ele para Araraquara, porque ele não tem família em Brasília, não tem mais por que ele se manter preso em Brasília, né? Vamos esperar a instrução, doutor, já está acabando, né? Aí o senhor faz por escrito, que aí depois eu ouço o Ministério Público, né? Tá, e ótimo. aí a gente faz, tá? Se o senhor insistir nisso, mas por enquanto vamos ele foi transferido agora para a Polícia Federal, vamos pelo menos esperar essa instrução, tá bom? Pela ordem, Excelência, agradeço. Mais alguma coisa? Pela ordem, Excelência, doutora Fernanda. Não. Só para esclarecer, porque eu estou com a gente aqui, ele perguntou se vai ser expedido um ofício para cá, determinando a estada deles aqui até o final da instrução, ou se... Pedir para dar mais segurança, né? Isso, acho que fica mais tranquilo, porque o ofício anterior determinava que eles voltassem amanhã. O ofício fica mais formalizado. Vou pedir pelo menos um e-mail da vara, vai hoje, tá? Tá certo. Obrigada, Excelência. Mais alguma questão? Nada mais, doutor. Tá bom. Então, até semana que vem, tá? Um grande abraço aí para todos. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Até mais, doutor Wellington. Tarde. Até logo. Tá bom.